Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema extremamente importante para quem está se preparando para o concurso Transpetro e Petrobras 2026, na ênfase 13 de Segurança do Trabalho. Segurança em trabalhos em altura e espaços confinados. Esses dois tipos de atividades estão entre as mais críticas dentro de qualquer indústria, especialmente em unidades operacionais, plataformas e terminais, e exigem procedimentos rigorosos de prevenção. Vamos começar pelo trabalho em altura. De acordo com a NR35, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Isso inclui atividades como manutenção em estruturas, inspeções em tanques, montagem de andaimes e trabalho em plataformas elevatórias. O objetivo principal da NR35 é estabelecer os requisitos mínimos de proteção para garantir a segurança dos trabalhadores que executam essas tarefas. O ponto central dessa norma é a planejamento e análise de risco. Nenhum trabalho em altura deve ser iniciado sem uma avaliação prévia dos riscos envolvidos, definição das medidas de controle e emissão da permissão de trabalho, conhecida como PET. Essa permissão deve especificar a atividade, os equipamentos utilizados, os responsáveis pela execução e supervisão, além das condições seguras para o início e término do serviço. Outro aspecto essencial é o treinamento. Todo trabalhador que realiza atividades em altura precisa passar por um treinamento com carga horária mínima de 8 horas, abordando técnicas de movimentação, uso de EPIs, ancoragem, resgate e primeiros socorros. Esse treinamento deve ser renovado periodicamente e sempre que houver mudança nos procedimentos ou nos equipamentos utilizados. Entre os equipamentos de proteção individual mais usados estão o cinto de segurança tipo paraquedista, talabartes com absorvedor de energia, trava-quedas, mosquetões e linhas de vida. O técnico em segurança deve verificar se todos estão em perfeito estado, com certificação válida e sem danos visíveis. Além disso, é fundamental inspecionar os pontos de ancoragem e garantir que suportem a carga necessária em caso de queda. Outro ponto importante é o isolamento e sinalização da área. A área abaixo do local de trabalho em altura deve ser isolada para evitar acidentes com queda de materiais. É uma medida simples, mas essencial para proteger os demais trabalhadores. O resgate e o atendimento em caso de emergência também precisam estar previstos no planejamento. Não basta apenas fornecer os equipamentos de segurança. É necessário garantir que haja uma equipe treinada e preparada para agir rapidamente em caso de queda, desmaio ou outro incidente. Agora, passando para o segundo tema da aula de hoje: espaços confinados, regidos pela NR33. Um espaço confinado é definido como qualquer área não projetada para ocupação contínua, com meios limitados de entrada e saída e que possa apresentar riscos à saúde e segurança dos trabalhadores. Exemplos comuns incluem tanques, dutos, galerias, silos, caixas subterrâneas e reatores industriais. O grande perigo dos espaços confinados é a presença de atmosferas perigosas, como deficiência de oxigênio, presença de gases inflamáveis ou tóxicos, além de riscos de engolfamento, temperatura elevada e dificuldade de resgate. A NR33 estabelece que só podem ingressar em espaços confinados trabalhadores devidamente autorizados e treinados. Há 3 papéis fundamentais nessa atividade: o trabalhador autorizado, o vigia e o supervisor de entrada. O trabalhador autorizado é quem executa a tarefa dentro do espaço. O vigia permanece do lado de fora, monitorando continuamente as condições e pronto para acionar o resgate. E o supervisor é o responsável por liberar e encerrar a entrada, garantindo que todas as medidas de segurança estejam cumpridas. Antes da entrada, deve ser realizada uma análise preliminar de risco e as condições atmosféricas devem ser avaliadas com o uso de detectores calibrados. O nível de oxigênio deve estar entre 19,5% e 23%, e qualquer desvio desse intervalo impede a entrada até que o ambiente seja ventilado e normalizado. Outro requisito é a emissão da permissão de entrada e trabalho, que funciona como um documento formal especificando o local, a atividade, os riscos, as medidas preventivas, os equipamentos de monitoramento e as equipes de emergência disponíveis. Nenhum trabalhador pode entrar em espaço confinado sem que a PET esteja devidamente assinada e válida. Em relação aos equipamentos de proteção,
Além dos EPIs habituais, podem ser necessários detectores portáteis de gases, ventiladores mecânicos, lanternas intrinsecamente seguras, rádios de comunicação e sistemas de resgate com tripé e talabarte retrátil. A comunicação constante entre o trabalhador e o vigia é obrigatória durante toda a execução da atividade. Se houver qualquer alteração nas condições do ambiente ou mal-estar do trabalhador, a operação deve ser interrompida imediatamente e o plano de resgate deve ser acionado. A capacitação também é um ponto essencial na NR33. Os trabalhadores autorizados e vigias precisam ter treinamento inicial de pelo menos 16 horas, com reciclagens periódicas e treinamentos adicionais sempre que houver mudança nos procedimentos, no local ou de risco. Tanto o trabalho em altura quanto o trabalho em espaço confinado exigem uma gestão rigorosa de segurança porque qualquer falha pode resultar em acidentes graves ou fatais. Nas operações da Transpetro e da Petrobras, essas normas são aplicadas de forma ainda mais criteriosa, com auditorias, inspeções e treinamentos constantes. O técnico de segurança do trabalho tem papel essencial em todo esse processo, desde a análise de risco até o acompanhamento das atividades e a garantia de que as medidas preventivas sejam rigorosamente cumpridas. Em provas, é comum que as bancas explorem temas como altura mínima considerada para a aplicação da NR35, carga horária de treinamento, responsabilidade do supervisor e do vigia, condições atmosféricas seguras em espaço confinado e os requisitos da permissão de entrada e trabalho. Portanto, ao estudar esse tema, o ideal é dominar os conceitos fundamentais de cada norma, compreender a aplicação prática dentro das empresas e revisar as penalidades por descumprimento. Em resumo, segurança em trabalhos em altura e em espaços confinados significa planejamento, treinamento, uso correto dos equipamentos e, principalmente, cultura de prevenção. O trabalhador só deve executar essas atividades quando todas as condições de segurança estiverem garantidas.